Então, boa noite. Que as bênçãos do alto nos possam envolver e nos possam ajudar na reflexão da noite, em que vamos falar de médiuns transviados. E a mensagem inicial convida-nos a equilibrar o nosso tom de voz, para que não saiamos do nosso equilíbrio, que acho que é aquilo que nós mais depressa fazemos, é elevar a voz, é tentar fazer-nos ouvir, e muitas das vezes aí todos ficamos surdos e ninguém escuta nada. Portanto, espero que esta noite o meu tom de voz não vos agrida e possamos realmente daqui sair com um bocadinho mais de alento para o nosso dia-a-dia como médiuns. Porque, como nós vamos ver no livro dos médiuns, no capítulo 14, em que fala de médiuns e dos vários tipos de mediunidade, portanto, no item 159, Allan Kardec afirma que toda a pessoa que sente a influência dos espíritos num grau qualquer de intensidade é médium. Portanto, todos nós somos médiuns. Podemos dizer que o médium ostensivo é aquele que tem uma mediunidade mais aflorada, aquela mediunidade que se faz sentir e que ele quase não tem dúvidas de que é médium. Mas todos nós temos mediunidade. E aqui, como diz, é uma faculdade inerente ao homem. Portanto, a humanidade sempre teve mediunidade. Foi aqui dito ainda na semana passada, mesmo Moisés, quando recebeu as tábuas da lei, aquilo foram efeitos físicos, já era mediunidade. Portanto, não é algo que é agora novo, não foi agora a doutrina dos espíritos que inventou, não, sempre houve médiuns. Não constitui privilégio, no entanto, não se manifesta em todos da mesma maneira. Uns podem ver, outros podem ouvir, outros podem sentir apenas assim uma sensação, outros sentem odores, outros por intuição. Quantas vezes já não nos aconteceu lembrarmos-nos de alguém, devia telefonar ou devia visitar, e de repente vamos a bater à porta, é essa mesma pessoa que veio ao nosso encontro. Isto acontece muita vez, é por intuição que realmente nós, mais normalmente, temos a mediunidade. Mas aqui também diz que não constitui privilégio. E, portanto, é bom sabermos que o médium não tem que ter um tratamento especial. Não é uma pessoa especial que veio para salvar os outros, porque ele é tão bom, que veio para sofrer, para ajudar os outros a evoluir. Nada disso. Nós somos altamente endividados. E é uma benesse divina virmos com a mediunidade ostensiva, aquela mediunidade, aquilo que nós consideramos mesmo os médiuns ostensivos, é algo que vem connosco para que nós possamos resgatar numa existência aquilo que não conseguiríamos resgatar normalmente se não fosse através da mediunidade. Portanto, não é um privilégio, é uma benesse divina. E por isso nós não temos que ter um tratamento especial. Porque ela é médium. Não. Ela é tão humano como eu, tão sensitiva como eu, porque isto não é mais médium nem menos médium, porque cada um tem o seu grau de intensidade, cada um tem a sua maneira. Vamos agora ver o que é um transviado. Porque é um termo que nós em Portugal não usamos muito, este termo transviado. E então eu só consegui no dicionário mesmo brasileiro, em que diz, é um desviado. É aquele que se transviou, que se afastou dos bons costumes. Portanto, quando nós entramos, ou quando nós cultivamos o vício, e aqui eu não vou falar do vício, só aquele vício do álcool, das drogas. Quando nós entramos no vício da maledicência, no vício da cosquice, no vício de andar sempre a maltratar até os outros, sermos tiranos, tudo isso são vícios, são os vícios morais.
Portanto, estamos-nos a afastar do bom costume, da boa ética. Desencaminhado, que se perdeu do caminho que está perdido. E aqui eu lembrei-me que muitas vezes nós andamos tão nervosos, tão ansiosos, tão sem saber que rumo havemos de dar, às vezes até à procura de soluções para determinadas situações, e nós mesmos dizemos: estou completamente perdido. Eu não sei o que vou fazer, não sei como resolver esta situação. Estou completamente perdido. Nesse momento, nós estamos mesmo transviados. Saímos da ligação com o alto, com a espiritualidade. Perdemos a confiança no Pai. Portanto, como vamos vendo, é fácil nós sairmos do caminho. É muito fácil, não é o outro que sai do caminho. Nós mesmos saímos do caminho sempre que saímos da faixa da espiritualidade, da faixa do equilíbrio, que se opõe aos padrões comportamentais pré-estabelecidos ou vigentes. E aqui, este mês, nós vimos que na Terra olhamos uns para os outros e nos achamos todos em estado normal. Mas o mundo espiritual observa-nos com outro colorido e eles, portanto, nem sempre nós estamos supostamente no equilíbrio. Nem sempre nós estamos de acordo com os padrões comportamentais espirituais. E, portanto, este mês estivemos a ver o capítulo 21, em que eram os dementados. E nós vemos 3 situações de companheiros que vão ter com o coordenador do campo da paz a tirar satisfações, a pedir para irem para casa. Eles pensam-se ainda encarnados, eles já estão no mundo espiritual, já foram socorridos, mas eles ainda não perceberam que desencarnaram. E eles vêm como que tirar satisfações. Um está ansioso por voltar a casa porque sente que anda a ser perseguido nos seus negócios. As coisas não estão a correr bem. Ele sente que alguém lhe está a tirar o chão e ele quer ir resolver os assuntos. Tudo preocupações que nós achamos normais. O outro queria meter uma cunha para que o juiz pudesse resolver a seu favor uma questão de herança. Ele achava-se com mais direitos do que o resto dos familiares. E uma outra senhora velhinha, tão querida, ela queria voltar para a sua casa porque o marido andava a prejudicar, o marido é que era o principal inimigo da casa, ela precisava de ir para casa para manter os bons costumes. E Alfredo diz a André Luís e aos outros companheiros que nós vemos na superficialidade e vemos que as pessoas nos aparentam a normalidade, mas o íntimo delas escondia as verdadeiras intenções delas. E daí elas chegarem ao mundo espiritual completamente desequilibrados, completamente desarmonizados, considerados loucos. Portanto, vamos vendo que na realidade nós precisamos de conhecer a doutrina para perceber o que é que nos convém, como nos devemos comportar, como devemos realmente estar na vida, para que possamos fazer a nossa evolução. Porque todos nós vimos a Terra para melhorar moralmente. Todos nós vimos a Terra para progredir, não é para estagnar. E nós muitas das vezes enterramos os nossos talentos. Vamos então ver
o que nos diz o livro dos Médiuns, no capítulo 17, na formação dos médiuns, item 220, no terceiro parágrafo. A pergunta é, que é que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? Ora, se nós temos mediunidade, como é que um espírito de luz me pode abandonar? Eu, quando vim para a Terra, eu preparei-me no mundo espiritual. Eu fiz um curso de mediunidade, porque foi esse o compromisso. Eu estudei, porque lá há universidades que nos preparam para aquilo que nós vimos desempenhar na Terra. Se eu noutras existências falhei como mãe, eu vou estudar para saber ser mãe. Se eu falhei como esposa, eu vou estudar os verdadeiros valores da mulher, para eu vir e ser vencedora. Eu não sou atirada à terra sem uma preparação, a não ser que eu tenha que vir numa reencarnação compulsória. Mas nós preparamos-nos para vir, nós escolhemos de acordo com as nossas necessidades. E temos os nossos anjos protetores, temos os nossos guias, temos os espíritos de luz que nos acompanham. Como, portanto, o que é que nós fazemos para causar esse abandono? Ficarmos entregues a nós mesmas. E a resposta é: o que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Então eu sou abandonada pelo guia, pelo meu amigo espiritual, porque eu estou a fazer um mau uso da mediunidade. Se eu estiver a usar bem, ele está contente, ele está comigo. Portanto, podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos. Aqui já começamos a ver que a mediunidade não deve ser usada para coisas para a terra. Com quem vou casar? Será que vou ser feliz? Será que o meu marido me anda a trair? Será que eu devo emigrar? E para que país? Será que vai sair o Euromilhões? Onde é que eu devo apostar? Essas frivolidades. Ai, vou agora fazer assim uma simpatia para que eu consiga ter emprego, para que eu consiga. Tudo isso são coisas frívolas, que os espíritos de luz não estão nem aí. Eles afastam-se, porque não são essas as coisas que nos levam, não são as coisas prioritárias para o nosso crescimento espiritual. E não vão estar eles a perder o tempo deles com estas brincadeiras. Ou então, quando nós usamos com propósitos ambiciosos. Quando nós comercializamos a mediunidade. Ai, eu não levo nada, mas se quiser deixar alguma coisinha, pode deixar. Ai, eu não levo nada, nem quero nada. Mas, olha, dava-me jeito se me arranjasse um emprego, se na fila do supermercado me passasse à frente, na fila do médico eu fosse a primeira. Ou seja, usar a mediunidade como algo que eu tenho e que é um dom muito especial e eu mereço tratamento especial. Os médiuns têm que ter muito cuidado com a própria bajulação, que às vezes as pessoas começam, ai, porque gostei, ai, porque... E a pessoa começa a ganhar ali um pouco de vaidade e às tantas vai entrando por caminhos um pouco mais ambiciosos. O prestígio, o que estudámos nós há dias, que eram um dos motivos que nos levava à loucura, era o poder, o prestígio, a vaidade.
E os amigos espirituais sabem que nós, enveredando pela vaidade, começamos a deixar de os escutar. Porque, claro, começamos a ligar a coisas tão da terra que nos esquecemos de elevar a nossa vibração. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os factos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam ou têm necessidade de ver para se convencerem. Nós aqui vemos que realmente, às vezes, começa-se a não confiar muito. Parece que hoje o mentor não terá dito, isto não bate muito certo, eu não acredito muito nisto, vou experimentar outro médium, porque parece que a mensagem, esta não é para mim. Começam as pessoas a não acreditar e o médium pode ter a tendência de escutou uma coisa, mas eu vou aqui limpar a informação de forma a dar de forma mais agradável, de forma a dar ao outro aquilo que eu quero ouvir. E isso pode ser uma tendência de alguns médiuns e isso é perigoso. Porque eu não estou a querer oferir. Está bem, então mais vale não brincar com a mediunidade e não fazer nada disso. E depois os têm necessidade de ver para se convencerem, é aqueles que se viram mais para a ciência, mais para as coisas experimentais e não tanto para a parte moral do espiritismo. E o espiritismo é ciência, mas é moral também. Peço desculpa, mas a minha gargantazita vai-me traindo. Vamos continuando então a ver o mesmo parágrafo que diz: este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite e ainda menos para satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhoria espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Então, o médium não vem para tirar partido da mediunidade. O médium não vem para usar a mediunidade a seu belo prazer. Porque o médium não é médium no dia da reunião pública. O médium não é médium no dia da reunião mediúnica. O médium é médium 24 horas por dia, 365 dias ou 366 ao ano. Porque aquele dia a mais bissexto, ele também é médium. O médium tem que ter um comportamento sempre de molde a procurar sintonizar o mais possível os amigos espirituais. Sempre que o meu pensamento começa a fugir para algo menos construtivo, eu estou-me a transviar. Eu estou a desviar o meu foco daquilo que eu me propus quando vim à Terra. A minha melhoria espiritual. Porque nós sabemos que a médium e a mediunidade, e nós comunicamos, são energias do pensamento. O nosso pensamento é energia que se vai ligar a quem? A quem tiver o mesmo colorido que o meu. Ora, se eu tiver um colorido de positivo, de confiança, de fé, eu vou me ligar a quem tem a mesma energia, o mesmo colorido. Se eu sou pessimista, se eu começo a entrar em ar de desconforto, de desconfiança, de desmazelo comigo mesma, eu estou-me a ligar aqui a que entidades?
às entidades dessa mesma faixa. E, portanto, eu tenho que pensar como é que eu vou ter um comportamento durante o meu dia. E sempre que eu estiver a sair, eu já me vou conhecendo e vou percebendo, eu já não estou tão bem. Eu preciso de me religar ao positivo. Eu preciso de me religar a coisas construtivas, a coisas boas. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Eu há bocado disse que todos somos médiuns. Ora, o médium ostensivo, se ele consegue ver, consegue perceber, ele consegue comunicar-se facilmente com o mundo espiritual, mas se ele começa a deturpar a mensagem, começa a afastar-se, digamos, dos bons costumes, começa a não ser fiel àquilo que veio à Terra, os amigos espirituais abandonam-no e vão buscar um médium. Aquele médium que se acha fraquinho. Aquele que tem uma intuição de quando em vez e nem sabe bem se aquilo é uma intuição. Mas que está imbuído de boa vontade. Tem vontade de servir. Tem vontade de se melhorar. Tem vontade de se doar. Esse médium vai ser aproveitado pelos amigos espirituais para que ele possa dar a sua melhor parte. E mais, ele vai conseguir multiplicar o seu talento. Ele vai ampliar o seu talento. E isto é fácil de nós percebermos. Qualquer um de nós já tentou cozinhar qualquer coisa. E à primeira pode não ficar bem, quisermos fazer um prato mais elaborado. À primeira não acertamos muito bem com o paladar. Mas com o treino, acabamos por ser exímios a fazer aquele prato. Precisamente. O médium de boa vontade vai ampliando a sua capacidade. Ele vai conseguindo sintonizar cada vez mais com os amigos da luz. Porque o foco dele é aquele foco da vontade. Ele está ali imbuído. Ele vai ser ajudado. E agora temos uma reflexão feita na obra Seara dos Médiuns por Emmanuel, em que ele diz, portanto, este ponto 220, o terceiro parágrafo, vai ser analisado, foi analisado por Emmanuel, está na Seara dos Médiuns, no item 77, que diz mesmo médiuns transviados. E foi aí que nós fomos buscar toda a nossa palestra. E então lá ele diz: no que se refere aos médiuns abandonados a si próprios, imaginemos vontade nos instrumentos de que se vale o homem na sustentação do progresso. Engraçado, porque mediunidade é um instrumento para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Ele compara a mediunidade a uma ferramenta de trabalho. E realmente nós aqui dizemos muita vez que é a nossa ferramenta para nós trabalharmos com o mundo espiritual, para podermos ajudar. E como é dando que se recebe, é ajudando que somos ajudados. A caneta, então ele compara e diz: a caneta nobre que se negasse a escrever, com medo de errar, terminaria de certo numa carroça de lixo, preterida por algum lápis humilde,
que prestasse concurso de boa vontade. De que é que vale uma caneta, quiçá de ouro, se não desse para escrever? Seria trocada por um lápis. Cá está. Os amigos espirituais têm um médium ostensivo, mas se ele tem medo de errar, vai ser usado outro que tenha vontade de servir. Não vai hesitar em confiar nos amigos espirituais, em confiar na equipa que está ali com ele, para poder trabalhar e poder colaborar. E então nós, nos livros Mensageiros, no capítulo 9, ouvindo impressões, há lá vários casos. E há lá uma irmã que dá o seu testemunho e uma companheira diz: eu até estou impressionada como é que a companheira falhou. É que no mundo espiritual, no curso que tirou para ser médium, era a melhor do curso. Foi a que mostrou melhor ter compreendido tudo o que tinha que desempenhar na Terra. Como é que é possível ter falhado? E ela diz: tive medo. E como comecei por ter medo, comecei a desconfiar. Tinha medo. E como tinha medo, começou a olhar para o lado: o que é que me vai acontecer? Começou a olhar para o lado: eu não gosto da cara daquele. Se calhar é aquele que me vai fazer mal. Começou a olhar para o lado: não. Isto não tem boa cara, não é boa res. Comecei a desconfiar de tudo e de todos. Quando chegou, se no dia a dia ela vivia de medos, a desconfiar dos vizinhos, a fechar, trancar portas, a fechar tudo, porque tenho medo. Quando chega à reunião mediúnica, ela não vai conseguir, porque não é naquela hora que ela vai ser o médium, que se vai desapegar daquilo que ela foi durante o dia. Se ela durante o dia construiu um medo, se durante o mês, o ano, a vida, ela constrói o medo, não é aquele bocadinho na reunião mediúnica que ela vai soltar o medo. Ela vai continuar a ter medo, vai ter medo do que se está a passar, vai ter medo das comunicações, vai desconfiar, porque isto é tudo um engano. O outro está-me a enganar. De certeza absoluta. E ela vai construir isto. E de medo em medo, de desconfiança em desconfiança, ela vai pensar que tudo são enganos, tudo são mistificações, e ela diz: acabei por ter medo de mim mesma, acabei por desconfiar de mim mesma. Fui à Terra e nada fiz de construtivo. O que é que eu estou a cultivar em mim? Os medos, ou estou-me a libertar deles? E estou a ganhar confiança em mim mesma, nas minhas capacidades. Eu não tenho que pensar que é o outro que vai dizer que eu consigo. Eu tenho que lutar para que eu tenha essas mesmas capacidades. Eu tenho que confiar em mim, mas sou eu. Porque enquanto eu não confiar em mim, eu não vou confiar na minha equipa, no meu companheiro. Tenho que aprender a confiar, para que eu possa ser a caneta que escreva. O automóvel distinto que desertasse do trabalho com a desculpa de preservar-se contra a lama e a poeira, perderia o devotamento do motorista e seria desarticulado por mãos estranhas. Esta aqui, quantas vezes nós damos a desculpa que não gostamos do companheiro para o trabalho. Desdenhamos de quem temos, porque o outro não me inspira, lá está, não me inspira a confiança, porque o outro anda sempre, eu quando me aproximo dele, aquilo é uma coisa aflitiva, porque eu começo com arrepios, porque eu começo com arrotos, porque eu fico mal disposta, porque, não, eu vou ficar em minha casa, porque se eu vou para lá, que eu está cheio de espíritos, ainda vou ficar pior. Quando nós sabemos
que é tudo fruto, ou seja, não é que seja fruto do nosso pensamento, mas nós com o pensamento podemos libertarmos-nos também de todas essas más influenciações. Porque se nós nos ligarmos ao negativo, nós vamos ter essas sensações permanentemente negativas. Mas se nós nos ligarmos, claro que eu chego, e até pode estar alguém que não esteja tão harmonizado, e a pessoa sente que aquele companheiro hoje não está tão harmonizado. Eu vou serenar, eu vou fechar os meus olhos da alma. Não preciso fechar os olhos da carne. Fecho os olhos da alma e digo, ó Senhor, isto aqui hoje não está assim muito bem, ajuda-nos cá, dá-nos aqui uma mãozinha para que o dia nos corra bem. E passado um bocado, nós já nos conseguimos aliviar daquela má sensação. Agora se eu ficar, que foi ela, nós acabamos por deixar de trabalhar. Porque pomos sempre a culpa no outro, em vez de sermos nós a libertar-nos desses maus pensamentos, dessas más sensações. Porque não quer dizer que não seja eu que chegue aqui, que venha completamente desarmonizada e seja o outro a fazer a caridade de me dar um beijo, levar o pensamento e dizer, ó Senhora, dá aí uma mãozinha à companhia que hoje a companheira Isabel traz, porque ela hoje veio um bocadinho. Não acontece isto frequentemente. Ou nós não sentimos que também às vezes estamos um bocadinho a precisar que o outro nos dê o beijo e que também leve o pensamento. Acontece. Vamos lá então, não parar na sucata. O piano, que intentasse desfigurar acordes e melodias, afastaria a atenção do musicista, acabando disfarçado em prateleira obscura. Outra vez, no livro Os Mensageiros, no mesmo item 9, o mesmo capítulo 9, eu vou dizendo os capítulos, até porque depois se quiserem ir lá ver as histórias. Está uma companheira que não pôde desenvolver a mediunidade por culpa da família. Ela queria, portanto, ir à reunião mediúnica, ela queria ser médium, ela queria muito, porque ela gostava muito do espiritismo, mas o marido não gostava, que ela se ausentasse frequentemente de casa, e, portanto, o marido ficava brusco, e ela queria que o marido percebesse o que era o espiritismo, e queria que o marido a aceitasse. E ela continuava naquela luta. Quanto mais ela palavras dela, se irritava, mais o marido a proibia de sair. E ela acabou por aquela irritação pôr o marido e pôr as filhas, portanto, em desarmonia. Toda a família entrou em desarmonia. E as discussões eram constantes naquela casa. E ela acabou por ficar envenenada, digamos assim, naqueles próprios fluidos que ela e a família tanto se atiravam e se agrediam uns aos outros com tanta raiva, com tanta irritação e com tanta discórdia. E o que os amigos espirituais, uma companheira lhe dizia era, pois é, mas nós temos que pensar que nos devemos silenciar, porque nós também ensinamos pelo exemplo. O marido não queria que frequentasse. Tudo bem, mas se ficasse harmonizada, e ela, eu não conseguia parar, eu tinha logo que refilar. Pois é, mas se conseguisse harmonizar, se conseguisse com uma leitura inicial silenciar, tudo ao redor vai harmonizando, tudo ao redor vai baixando. E quem sabe que com a continuação do tempo, o marido e as filhas não vissem aquele esforço e não percebessem a necessidade dela ir ao centro espírita. Mas mesmo que ela não fosse possível, porque o marido continuasse a não deixar, ela durante o seu dia
harmonizada, ela conseguia fazer os seus deveres de casa, os seus trabalhos, e ainda ia sobrar tempo para ela fazer algo construtivo. Visitar uma pessoa, fazer algo manual para oferecer ao necessitado. Ela podia ter feito. E ao invés, ela acabou por intoxicar-se de fluidos negativos, provocando a própria doença física. Ela estava sempre cansada. Acabou, portanto, por arranjar distúrbios espirituais e distúrbios físicos. Ou seja, o colorido dela, os acordes dela, fizeram com que ela ficasse numa prateleira, inerte, sem tocar, sem trabalhar. E no mundo espiritual, ela está em grande sofrimento, porque ainda não conseguiu encontrar o seu equilíbrio. Na Terra nunca trabalhou pelo equilíbrio, ela no mundo espiritual ainda não conseguiu encontrar o seu equilíbrio. O martelo que se impusesse ao operário, revelando o propósito de menosprezar-lhe a cabeça, seria naturalmente largado à própria sorte, para cair talvez sob o domínio de algum criminoso vulgar. Mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. E nós trazemos aqui de um doutrinador, também, no capítulo 12, a palavra de Monteiro, que também está nos Mensageiros, em que era um doutrinador que gostava, ele sentia prazer em estudar, para depois, quando viessem os amigos, os sofredores, atirar-lhes à cara, humilhando-os aonde eles tinham errado. Ele tinha o conhecimento e sabia, eu fiz isto, pois, porque devia ter feito, porque fez. Ele sentia prazer em humilhar os sofredores. Ele preparava as suas palestras e era muito bom de oratória, e ele diz que chegou a preparar várias palestras sobre paciência, mas ai que alguma criança estivesse a perturbá-lo, a fazer barulho, ou alguém fizesse barulho, que ele interrompia para abrir janelas e começarem desaforos. Ou seja, ele foi daqueles que sabia muito de espiritismo. Prático nenhum. Sobre o espiritismo teórico. Prático nenhum. Ou seja, ele levou com o martelo na própria cabeça. Porque quando desencarnou, quem é que estava à espera dele? Aqueles espíritos a gozá-lo e a dizer-lhe: falhaste nisto, falhaste naquilo. Portanto, aquilo que ele humilhava aos outros, foram ter com ele e atirar-lhe desaforos. E ele, humildade nenhuma. O que é que ele faz? Chamem-me cá a irmã veneranda, que eu tenho que falar com ela. Ela é que patrocinou a minha ida à Terra. Eu trabalhei na mediunidade. Não, quero cá essa irmã veneranda, para ela me explicar porque é que eu estou neste sofrimento. Eu não sei se sabem, mas a irmã veneranda é uma ministra do nosso lar, tão só a nossa Rainha Santa Isabel. E ela veio humildemente ter com ele. E ela disse: o seu problema é bem simples, porque você foi daqueles que teve o conhecimento, mas não o pôs em prática. Esqueceu-se que mediunidade é todos os dias. Não é só naquela hora da boca para fora. Não é olha para o que eu digo e não olhes para o que eu faço. Não. Esse lema está falso. Nós temos que realmente pensar no que fazemos. Porque as nossas ações e também as nossas intenções
Tudo isso é fundamental. Porque nós estamos aqui, lindos, e o nosso colorido qual é? Qual é a projeção que uma pessoa vai dando? De negativo, de positivo, de crente, de não crente, de descrente. Estou aqui com vontade de estar ali, como é que é? Nós temos que nos ir realmente conhecendo. Os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Os mediadeiros que aderem renascem no mundo com as características do instrumento ideal. Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados por transitórias facilidades materiais, recusam-se ao compromisso assumido. E como hoje resolvemos realmente transformar isto mais prático, trazemos aqui a queda de Otávio, que está no capítulo 7 dos Mensageiros. Otávio, também de nosso lar, preparou-se para vir à Terra. Foi patrocinado por 6 amigos a quem ele muito havia prejudicado. Esses amigos precisavam de reencarnar para passar os seus próprios resgates. E então escolheram-no para vir à Terra, todos na mesma família. Otávio veio primeiro. Otávio foi o filho, portanto, mais velho. A mãe era espírita, a mãe faleceu e o pai voltou a casar. O pai já tinha 3, portanto, a esposa atual já tinha 3 filhos e desse casamento nasceram mais 3 crianças. Otávio, aos 15 anos, começou a sentir-se incomodado. Ele começou a sentir perturbações. Foi levado a uma casa espírita por familiares, em que aconselharam que viesse às reuniões públicas, aconselharam tratamento, portanto, de água fluidificada, de passes e de estudo. Mas Otávio continuou um pouco desequilibrado, e isto também, carambas, ter que vir assim, tinha 15 anos, depois 16, isto aqui não dá nada, mas é ao médico. E o médico disse: olha, você anda mesmo perturbadinho, eu acho que com esta idade já é um jovenzinho, olha, começa assim a procurar umas meninas, olha, inicie-se sexualmente. Otávio preferiu a facilidade do tratamento pelo sexo. Foi aquilo que ele preferiu. Entretanto, o pai veio a falecer e ele tinha a responsabilidade de olhar, porque já era crescidinho, de olhar pela madrasta e por aquelas 6 crianças que ele no mundo espiritual se tinha comprometido a cuidar. Mas, por lei de esquecimento e porque estava ligado ao prazer mundano, porque se ele tivesse seguido a via do tratamento espiritual, o amparo nunca lhe ia faltar. Mas ele preferiu o outro, da leviandade. Leviandade por leviandade. Foi saltando, foi andando, até que se ligou a uma mulher, também ela ligada a paixões, e, portanto, a um nível inferior, espiritualmente falando. Acabaram por ter uma criança, um filho, ligado à mãe, também por ligações anteriores e de caráter inferior espiritualmente, e ele veio a sofrer bastante. Ele diz que o próprio inferno dele começou na Terra com as dificuldades que ele teve de saúde
morais e espirituais, físicas, de todo o teor. E ele, depois, no mundo espiritual, quando regressa ao mundo espiritual, em situação deprimente, ele reconhece, porque ele não era para se casar, não era o celibato, não estava realmente na sua trajetória de vida programada, mas não seria impeditivo o casamento. O que foi impeditivo para ele foi ele ter-se afastado completamente da espiritualidade, completamente a ligar-se apenas à viciação mental, apenas a paixões, e esqueceu a parte espiritual. Portanto, ele chega ao mundo espiritual em condições muito, muito difíceis, porque ele comprometeu-se bastante. E, portanto, os amigos depois seguiram a sua trajetória, os amigos fizeram a sua evolução, mas ele vai sentir ao mesmo tempo o peso da consciência de ele ter relegado e de não ter ajudado os grandes amigos que lhe patrocinaram a vida à Terra. Quantas vezes nós pensamos que estamos aqui, que isto é difícil, mas nós, graças a Deus, também não nos lembramos o que é que fomos. Mas a nossa obrigação é pensar que estamos aqui para progredir, para pedir forças ao Pai para aguentarmos a dificuldade e que nos volte a pôr o foco naquilo que nos convém, o que é melhor para nós. Porque já dizia Paulo Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que ir sabendo fazer as escolhas. Instados pelos instrutores da vida maior durante muito tempo, para que se desincumbam dos seus mandatos, afirmam-se com receio da humilhação e da crítica, ou exploram situações sequiosos de luxo e poder. Nós aqui já fomos falando, e aqui também há aqueles que não querem vir ao centro, Deus me livre, se vão saber que eu lá ando. Ai não, Deus, estou na minha posição e saberem que eu ando nessas coisas. Quantas vezes também nos anulamos por isso, por vergonhas. Os benfeitores espirituais, por fim, renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmos. Então, semelhantes criaturas que renasceram no corpo terrestre para a função da mediunidade, continuam médiuns, mas só a lei de Deus sabe como. A mediunidade nunca se perde. Mas nós não sabemos como é que vai ser a nossa própria existência. Sabemos agora com o que contamos, mais ou menos. Temos que agora nós sabemos mais ou menos que nós conhecemos a Terra, nós vamos conhecendo, vamos tendo aqui pontos de referência. No futuro nós não sabemos. Portanto, há que lutarmos agora pelo nosso melhoramento espiritual. E então, resolvemos trazer aqui assim a educação ao desenvolvimento do médium. O que nós devemos fazer para realmente podermos sair daqui felizes e com pontos de referência para podermos desenvolver a nossa mediunidade, desenvolver este nosso talento. Necessidade de amparo espiritual se a eclosão mediúnica se revela problemática. Ora, se nós vemos que alguém estará com mediunidade e que está a ser mais problemático, trazê-la ao atendimento fraterno. Mas também nós, durante o ano, durante a nossa vida, volta que não volta, surge-nos um problema, surge-nos uma dificuldade, algo que nós precisamos, não tenhamos acanhamento. Vamos ao atendimento fraterno, vamos falar com os companheiros, vamos pedir uma orientação, vamos pedir uma ajuda. Vamos às reuniões públicas, vamos ao passe, beber água fluidificada, fazer o culto do Evangelho no lar. Tudo isso é amparo espiritual. Todos nós precisamos desse amparo espiritual, porque como já vimos, é tão fácil transviarmos-nos. É tão fácil sair
do trilho. Basta qualquer coisinha para nos desalinhar. E nós precisamos deste amparo espiritual para nos irmos reequilibrando. A necessidade do estudo. Nós precisamos muito de estudar. Nós precisamos de ler e de estudar. E é em conjunto que nós vamos trocando informações. E às vezes andamos aqui há tantos anos e eu leio e assim, olha, eu não tinha visto desta maneira, ainda não tinha percebido daquela. Recordamos. Passado um tempo, voltamos a ler a mesma obra. Olha isto, olha, agora é que eu estou a ver aquilo. É estudar que nós vamos percebendo que somos quem somos, porque estamos na Terra, para onde vamos, como nos comunicamos, a influência moral do médio, a influência do ambiente no médio. Como é que eu posso exercer a minha mediunidade? O que me convém, o que não me convém, tudo no estudo. Vendo os exemplos dos outros que falharam, vendo os exemplos dos outros que foram exitosos. O estudo é muito importante. E a Casa Espírita, a Associação Espírita Consolação e Vida, não se pode queixar com falta de estudos. Temos muitos estudos, para todos os gostos. Porque até, mesmo que já se tenha alguma idade e quiser estar no grupo de jovens, ninguém proíbe. Não é? Necessidade de autoconhecimento e de moralização. Eu, depois do estudo, começo a estudar-me em mim, para me conhecer, para eu perceber o que é que me tira do sério mais rápido, para eu perceber o que é que me está a levar para o desalinho, para eu conseguir perceber, ups, já saí, porque já escorreguei, nem é preciso ser uma casca de banana muito grande, até a tangerina já me... deixa-me, que é constante o desalinho e tem que ser constante o alinho. Nós temos que andar sempre à procura do trilho, e é conhecendo-nos, e é percebendo o que nos convém, e é percebendo como é que eu posso hoje ser um bocadinho melhor que ontem, só através do estudo e do autoconhecimento. A importância do trabalho contínuo no bem. É fundamental nós procurarmos uma atividade no bem, seja qual for, voluntariado qualquer, desde que façamos de boa vontade, com vontade de servir, com vontade de estar, façamos qualquer trabalho no bem. Necessidade de aprender a relacionar-nos com o mundo espiritual. Eu só conhecendo o livro dos médiuns, eu só conhecendo o livro dos espíritos, eu só lendo obras subsidiárias é que eu vou perceber como é que tudo se processa, que não é fantasia, que é real, que o meu pensamento constrói. E temos que, portanto, saber como nos relacionarmos, a quem nos devemos ligar, como nos podemos ligar. E a mediunidade não pode ser profissionalizada. Não tenhamos nunca a tentação de receber, seja o que for, uma gratificação, seja um favor, seja qualquer coisa. Fujamos sempre do agradecimento. Quando nos vierem agradecer, digamos sempre, agradece a Jesus. Porque nós, como vimos, somos meros instrumentos. Somos a caneta que eles precisam para escrever. Seremos até canal de rádio para eles poderem ouvir. Seremos o carro de transporte. Somos meros instrumentos de trabalho. Uma boa noite para todos e muita paz. Vamos então fazer a nossa prece.
de encerramento. Querido amigo Jesus, farol das nossas vidas, nosso pastor, nosso orientador maior. Vieste à terra um dia, Senhor, convidando-nos a seguirmos a sua boa nova, o seu evangelho. Tocou-nos de forma doce ao coração. Entretanto, muitos de nós não estiveram sensíveis a ouvir o seu cântico, o seu convite, de tomar da sua mensagem e ascender, Senhor, libertando-nos das imperfeições e lutas que todos trazemos. O rol das reencarnações nos permitiu voltar à Terra muitas vezes, permitindo-nos a compreensão do motivo pelo qual por aqui passamos, das lutas, das dificuldades. E assim, Senhor, conhecendo nossa trajetória, que não é simples, viemos buscar-te uma vez mais para tentar compreender a vida, os acertos e os desacertos dos quais fazemos parte. Diante dessa bela viagem acerca da mediunidade, constatando a nossa sensibilidade mais apurada, mais refinada, ostensiva ou ainda delicada, suave, simples, nós queremos te agradecer as bênçãos desse canal mediúnico, com que nos permite sentir a vida, ver a vida de outra forma. Nessa noite, diante de tanta luz acerca desse assunto, lança, Senhor, a sua vibração de misericórdia e amparo diante dos nossos talentos. Permita-nos que possamos multiplicá-lo. Permita, Senhor, que possamos fazer desse instrumento um instrumento de iluminação, de assistência e de auxílio ao nosso redor. Oramos, naturalmente, pelos médiuns nessa noite, pelos médiuns que se preparam para renascer na Terra. Muitos deles aqui, acompanhando essas lições, junto a nós encarnados, a fim de poderem saírem-se com maior êxito nas suas tarefas depois do renascimento. Oramos pelos médiuns que se encontram na Terra, os que amam suas tarefas e aqueles que buscam dela fugir, os doentes e os sadios, os revoltados e os resignados, os estudiosos e os frívolos. Oramos por todos eles, rogando que a sua misericórdia os envolva e os ampare, a fim de que, quem sabe, ainda encontrem tempo e oportunidade de voltarem ao caminho da luz, da paz e da harmonia. Oramos pelos médiuns que já desencarnaram, tantos que já se encontram no mundo maior. Abençoa-os, Senhor, envolve-os com doçura, que eles recolham o fruto do trabalho entregue nas suas últimas experiências terrenas. Levem em conta as dificuldades que tiveram, os medos,
os conflitos, o desânimo, seja qual for a luta de cada um deles, mas não os desampare. Rogamos que novas oportunidades possam lhes ser concedidas, a fim de tomarem os seus compromissos e certamente alcançarem vitórias cada vez mais próximas. Abençoe os nossos irmãos que recorrem nessa noite à nossa casa, rogando pelo seu estado de saúde. Aqueles que se restabelecem de cirurgias que fizeram recentemente, ou aqueles que se preparam para enfrentá-las. Os que rogam auxílio nos mais diversos tratamentos que enfrentam. Oramos e pedimos por aqueles que trazem as mazelas do corpo e sobretudo as da alma. Guarda-nos assim, inspirados e iluminados pelo esclarecimento espiritual, sob a tua paz e a tua alegria, nessa noite sempre. Fica conosco, querido amigo Jesus.